Direito à Literatura está de volta, Senso Comum, este é o tema do programa de hoje. E aqui no estúdio os nossos convidados nos ajudam a entender mais sobre o assunto por meio de referências literárias. Os gregos, por exemplo, como já foi dito pelo Drayton, opunham doxa e episteme, e essa é uma questão que está muito presente também nas discussões sobre epistemologia, que são caras ao Leonel. O Darcy Ribeiro, esse grande brasileiro, dizia que Deus é tão treteiro, faz as coisas tão recônditas e sofisticadas, que nós ainda precisamos dos cientistas, essa classe de gente, para desvendar as obviedades do óbvio. O senso comum é aquela questão de esconder o óbvio está no anonimato também, né? Essa é uma questão bem doxiana também, né? Nesse sentido. E geralmente nós associamos a questão do senso comum a uma espécie de consciência ingênua. Uma consciência que acha que o mundo é isso que está aí dado. Há uma certa falácia realista nisso. Sem dúvida, como se desse nosso entorno esse fosse o mundo verdadeiro e que ele fosse prescritivo, inclusive. Que ele contivesse normatividade. Então, essa é a consciência ingênua. É o ser humano que vive como que imbricado, para usar uma expressão do Gerd Bornheim, com o seu entorno e não tem um distanciamento daquilo que o cerca. Isso aparece, por exemplo, no próprio Dworkin, no Império do Direito, a partir de pressuposições como sendo evidentes, vamos dizer, entre juízes, advogados, o que seja o direito, o que é o direito. Claro. É o não questionado. É o não questionado. Então, o senso comum, ele se situa no âmbito do acrítico. Por exemplo, a crença de que há uma ordem pré-dada e nós só temos a tarefa de captá-la, vamos dizer assim. E esquecendo que a natureza, por exemplo, o nosso entorno é construído, é cultura, o ser humano pôs a mão no que nos circunda. Basta andar aqui 10 quilômetros e ver o que é o meio ambiente. O meio ambiente é um meio ambiente perpassado ou devassado pelo ser humano, é cultura. Claro. O Leonel dava um ensaio antes sobre a questão da relação, que tu acabas de fazer também agora, e sobre a questão da questão da ideologia também, né, Leonel? Ciência, episteme, ideologia, ciência comum. O caso do livro do Luiz Alberto Vará, na época havia grande influência do Louis Althusser, que é um autor francês, que trabalhava muito a questão da ideologia. Não, o nome, os jovens não sabem. Louis Althusser. O nome do livro mais famoso dele. O Aparelho Ideológico do Estado é um artigo muito famoso. Os jovens não sabem. O livro mais famoso é Para Ler o Capital. Né? Então, o Althusser, ele colocava que esse senso comum teórico, na realidade, ele ajuda a ideologia porque ele mantém uma visão de mundo que reproduz os interesses ideológicos e políticos das classes dominantes. Né? Isso vai fazer com que o Bourdieu escreva um livro chamado A Reprodução, mostrando como a escola reproduzia exatamente os interesses das classes dominantes. Essa noção de ideologia que Vará coloca no início estaria refletida no direito. Porém, eu só queria colocar uma coisa interessante. O Vará, durante o livro, ele vai se posicionando como seria um professor perante uma situação dessas e propõe a ideia de um professor diferente, um professor mágico, um professor que conseguisse produzir uma transmissão do conhecimento voltada à afetividade, ao prazer. E aí aproximaria um pouco o que o Bolzan comentou antes, onde a loucura não seria tanto um problema, né, que o delírio, o diferente, fora do espaço, mais mambembe, como se fosse uma espécie de um ator de circo. Uma espécie marginal também. Marginal no sentido positivo. Não na margem assim, daquele sentido ruim. Aí ele recupera uma visão primeira que houve do Vadinho, da Dona Flor, em que ele era um marginal, que ele era havia um comportamento fora das regras. Quem sabe o Vadinho é que tem, de fato, um comportamento transgressor que interessa e que o alienista, o Machado de Assis, de alguma maneira, já colocou sua posição, mas ali parece que não se percebeu bem que a loucura tem o seu lado bom, né, nesse sentido. E, na realidade, o grande problema é o passar da loucura à sanidade, a própria definição de loucura, né? Ou seja, e um pouco essa ideia esse senso comum acrítico, né? Ou seja, aquele que foge um pouco,
talvez que saia do trilho, né, do senso comum, desse senso comum, ele acaba, né, como conduta desviante ou como, né, fadado a ser Então, a Dona Flor, sobre a Dona Flor, pareceria no primeiro momento que é uma pessoa, é uma louca, é uma mulher que tem um relacionamento completamente absurdo, e na realidade essa é a saída onde ela consegue conciliar o seu desejo. E esse aparece, se eu posso voltar, por favor, aquilo que o Bolzan disse, esse comportamento desviante aparece no Platão também, quando aquele que sai da caverna e vê a luz e volta e tenta convencer o outro de que existe um mundo verdadeiro, esse que viu a luz, esse é considerado comportamento desviante, inadequado, vamos dizer assim. Inadequado, sim, claro. Né? E será que a Dona Flor exatamente não... Também, ela viu a luz, de certo modo, e é considerada desviante. Exatamente, com certeza. É sempre a dualidade, né? A conduta louca, ou estranha, é uma, hoje é uma, depois passa a ser outra, até o ponto que o próprio doutor Simão Bacamarte vai se considerar ele mesmo. Por isso, essa questão final. Né? Mas eu acho que essa coisa do vará que está no Dona Flor é interessante, e que no Ciência Jurídica, mas eu acho que essa apropriação que ele faz, que traz do Jorge Amado, e que traz para pensar o direito é um pouco exatamente essa coisa que se tinha muito marcar nos anos 80, né, na formação jurídica, de um lado a teoria crítica do direito e da outra dogmática, o formalismo. Vinda da tradição da esquerda francesa, sobretudo, né, o Vará tem uma forte, né, a relação com Michel Mialy e companhia, e depois a introdução crítica ao direito do Michel Mialy, que fazia um sucesso importante no Brasil, né, em alguns setores, evidente, né, e do outro lado toda uma leitura tradicional, dogmática, exatamente nessa perspectiva de senso, né, eu acho que o Vará consegue captar. Mas fazer uma provocação para vocês, mas fala, Leonel. Tem um debate com o Vará na época sobre um autor que hoje é importante, o Brasil Político, chamado Gabeira, que escreveu um livro, Crepúsculo do Macho, que é um livro onde toca exatamente nesse tema que a Dona Flor até hoje se impõe como heroína no primeiro momento para as mulheres, porque ela é uma mulher casada que não nega o desejo, né? Então ela consegue resolver essa questão, e isso é uma coisa imoral para alguns, que surpreende até hoje, mas na realidade esse é um caminho seguido hoje pela sociedade, né? Então essa postura feminina é defendida pelo Vará como muito interessante para a crítica do direito. É um lado feminino. Eu acho que é uma coisa que acompanha o Vará por muito tempo, essa coisa, a dualidade do masculino e do feminino, e essa mescla, muitas vezes, né? Lembro uma vez que ele fez uma pesquisa em Florianópolis. Que a justiça é feminina, o direito masculino. E mostrando que os presos, o maior receio dos presos e dos submetidos a processos criminais era serem julgados por juízas, forem juízas, que eram muito mais duras, né? Tendencialmente eram muito mais duras na condenação. Eu lembro disso, isso foi anos 90, eu acho que ela fazia essa... Não, mas a Dona Flor, ela é aberta ao prazer. Mas às vezes, talvez seja exatamente como essa cultura dogmática do direito consegue transformar a mulher em masculino e não feminino. Sim. Mas a expressão masculina do direito. Né, fazer uma provocação para vocês com relação à contemporaneidade, a partir dessa questão, quase caiu aqui, a partir dessa discussão que vocês estão fazendo, que é dos anos 80, os anos 70, dos anos 80, formalismo, teoria crítica, vocês acabaram de desnudar isso. Hoje, de certo modo, você recupera isso tardiamente, que também hoje, no fundo, só que mais uma vulgata quase, que é a questão que descobriram que o juiz boca da lei morreu, ou seja, o formalismo, e se coloca no lugar qualquer coisa. Nos anos 80 até que era mais organizada essa questão, porque vocês não concordam que a teoria crítica, digamos, era muito mais organizada do que hoje simplesmente o voluntarismo que se coloca no lugar de um velho formalismo jurídico? O que você acha, Drayton? Com certeza. Nós achamos que fizemos alguns progressos, mas são progressos aparentes. Nós tentamos corrigir certos elementos daquela época, mas não usamos os meios adequados para a correção. Então, às vezes fica a pergunta, será que nós não caímos numa situação mais caótica do que a anterior? Será que aquela era tão ruim comparada com a atual? Então, os neoconstitucionalistas, por exemplo, hoje inventaram que o juiz boca da lei morreu e botam no lugar um panprincipiologismo ou qualquer coisa, e aí o juiz faz o que quer. E aí? Qual é o pior? É o que obedece estritamente ou o outro que se solta no mundo?
Pois é, e onde é que fica a democracia deliberativa? E a democracia fica onde? Eu acho que se esquece um pouco. Eis o gancho para vocês, é uma provocação. Eu acho que isso se esquece um pouco a discussão que na época dos 80 para os 90, ali naquele período, era de... Você tinha uma outra ordem jurídica. Claro, o Estado era mau e o direito era ruim. Você vivia um ambiente da ditadura militar, dos autoritarismos. A própria tradição na crítica francesa do direito, o Leonel conhece melhor do que eu isso, mas vem toda uma linhagem, vamos dizer assim, teórica, que dialogava exatamente com isso. Quer dizer, na transição democrática, com todos os seus percalços e problemas, nós saímos de uma ordem jurídica ditatorial, militarizada, para um outro contexto. Quer dizer, você não pode simplesmente pegar aquela disputa que havia, que era uma disputa estratégica, vamos dizer assim. O Estado era mau, um outro contexto. Brincando assim, dá para dizer, o Estado era mau e o direito era ruim. Sim, mas só para colocar, a questão é que a crítica do direito não existe mais. Quer dizer, a crítica do direito ela foi elaborada a partir desse pressuposto epistemológico, Bachelard, Althusser, neomarxismo. Daquele período. E ela tem uma montagem muito bem feita a partir do marxismo. Então, ser marxista é ser crítico do direito. Então, com a crise política do marxismo, depois da queda do Muro de Berlim, não há mais crítica do direito, acabou. Aí ficam esses fragmentos de vozes e críticas que dá esse problema hoje. Quase o Estado é natureza de teses. Então, hoje não há mais crítica do direito porque algum marxista ortodoxo já deve existir. Mas se eu não for marxista, eu tenho problemas em ser crítico do direito, porque eu não tenho mais essa teoria pronta de para base. utilizar. Não tem a teoria de base. Então, a teoria do direito não tem teoria de base. Então, esse é o problema. Mas ficou órfão nesse sentido. Uma coisa, mas a crítica do direito francês, essa crítica do direito de base marxista, ela foi trazida para a América Latina e no Brasil aqui também, exatamente também por causa do contexto histórico, eu acho. Sim. Era uma forma, era um mecanismo de luta, vamos dizer assim, por dentro do sistema mesmo, ou seja, mostrando que o direito tinha essa origem autoritária e ruim. Então você usava essa tradição num campo da política. Mas vamos também vamos fazer uma boa lembrança, Leonel, da analítica, né? Porque pelas brechas da institucionalidade também se usava vaguezas e ambiguidades para tentar enfrentar o establishment, concorda? Que é a importância da analítica, né? Herbert Hart, claro. A textura aberta do direito. Textura aberta do direito. Isso, que é muito cara para o Leonel também, nessa época, né? Enfim, estudamos muito isso. Mas eu queria dizer que o Vará colocou dentro do ensino algumas possibilidades dessa, né, por essa diferença. E uma das coisas importantes é que aos poucos você vai valorizando o senso comum como cotidiano. Quer dizer, aos poucos há uma passagem dele para a defesa desse dia a dia, de uma visão mais prática da vida. No próximo bloco eu quero que você continue com isso. O Direito e Literatura vai agora para o intervalo. Essa questão da cotidianização é importante. Na volta ao senso comum. É o nosso tema. Próximo bloco, a influência do senso comum na prática e do ensino jurídico. Estávamos falando nisso agora. Não saia daí, já voltamos.